paz do Senhor, amada igreja. Chegou o momento de celebrarmos ao Senhor. Como é bom, logo pela manhã, termos a oportunidade de adorar, buscar a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos recomenda que nós devemos realmente buscar o Senhor. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se o Senhor deu esse versículo, deu essa palavra ao seu povo, é que existe tempo de nós buscarmos ao Senhor. E nós temos que fazer isso enquanto é possível, enquanto há fôlego de vida, enquanto nós temos saúde. Então, todo momento que nós tivermos a oportunidade de buscar, de invocar ao Senhor, que nós possamos fazer isso. E hoje nós vamos fazer isso juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo amor. E que você possa incentivar toda a sua família de estar buscando ao Senhor, enquanto Ele se acha gracioso para nós o buscarmos, enquanto Ele está perto, porque Ele é muito bom para conosco. Então, eu quero convidar você, feche seus olhos e vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse culto, por essa oportunidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus galardoador, um Deus que nos abençoa, um Deus que nós podemos buscar e encontrar. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de te buscar e te encontrar. Recebe esse culto que nós iremos celebrar neste dia, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Igreja, vamos cultuar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Amém? Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Te convido a louvar a Deus nesse momento aí, do jeito que você está, que Ele continua sendo nosso Deus, continua cuidando de nós, amém?
de nós, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Pelo teu amor incondicional por nós, Senhor. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Cuida de mim, cuida de mim. na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. cuida de mim. Oh Senhor, obrigado, Pai. Deus Cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Não dorme, nem tosqueneja aquele que guarda Israel. Ele cuida de nós, amém? Estamos aqui na tua presença, Senhor. Aleluia. Senhor, estamos na tua presença. Tu és a nossa rocha, Senhor. Aleluia.
Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Quem fala é o pastor Rodolfo e vamos continuar nessa maravilhosa manhã. Mas antes de eu trazer a palavra, vamos orar para que Deus esteja preparando os nossos corações. Santo Deus e Pai, nós reconhecemos que somos falhos, somos limitados, pecadores, Pai, mas precisamos da Tua graça. Precisamos que o Senhor venha, que o Espírito Santo convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor traga às nossas mentes a luz, Pai, para trazer à nossa memória, a cada pensamento, o que o Senhor quer. Quais são os Teus propósitos, Pai? Que em nome de Jesus nós possamos, nesse período de culto, dedicarmos o melhor ao Senhor. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam entregues a quem é digno, Pai, que é o Senhor. É o que nós declaramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da mensagem, talvez você saiba, talvez você esteja equivocado, mas nós vamos procurar fazer uma investigação nas Sagradas Escrituras, especificamente no Evangelho de Lucas, sobre quem matou Jesus. Quem matou Jesus? E o porquê essa pessoa matou Jesus. Nós vamos investigar. Eu lembro que na minha adolescência eu li somente um livro, até hoje, né? Eu li somente um livro de Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. E é bem interessante porque o livro ele começa já com o investigador Sherlock Holmes procurando, né, vendo algumas pistas, alguns indícios, até de repente no meio da história ela vai bem mais para trás, porque ele vai contar exatamente a história e trazer os elementos que então o Sherlock Holmes já tinha encontrado. E no final, o Sherlock Holmes encontra o verdadeiro culpado do crime que ele está investigando. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos, neste momento, encontrar pistas nas Sagradas Escrituras, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que no final nós realmente encontremos o verdadeiro culpado pela morte de Jesus. Tá joia? Então vamos lá. Você pode acompanhar no Evangelho de Lucas nos momentos finais, tá? Então, nos momentos finais de sua vida ministerial, né? Claro que Jesus, como todos sabemos, a morte não pôde vencê-lo, ele está vivo, à destra de Deus Pai. Então a história ainda não terminou. Então vamos continuar. Vamos pensar aqui no momento em que Jesus estava com os seus discípulos, estava na ceia, e ele já tinha falado na hora: olha, esta aqui vai ser o último momento que eu vou tomar aqui um vinho, né, do fruto da vide, e porque eu vou morrer. Ele já tinha deixado isso claro. E Judas já havia saído de lá no meio da ceia, da última ceia, para chamar os sacerdotes e principalmente os soldados que protegiam o templo. E nesse momento Jesus vai orar, está em oração, num lugar que ele sempre, no jardim de Getsêmani, né? E chegam aqueles homens para prendê-lo. E é bem interessante porque quando prendem Jesus, ele chega
e já abre o verbo com eles, falando assim, ó: então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Isso está em Lucas 22, versículo 52 até o versículo 53. É claro que eles não iam prendê-lo à luz do dia, enquanto ele estava falando com tanta autoridade. Havia um medo, havia um temor. Então nós temos aqui os primeiros suspeitos pela morte de Jesus: os sacerdotes, os capitães do templo e os soldados ali do templo. Será que foram eles aqueles que causaram a morte de Jesus? É muito interessante porque mais à frente, quando Jesus chega ao Sinédrio, que é onde vinham os principais anciãos e os julgadores da religião judaica, diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, a partir do verso 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Pessoal, os judeus, os sacerdotes, os anciãos, a própria religião judaica não matou Jesus. Porque se eles quisessem já matar, e se tivessem esse poder para fazê-lo, já teriam feito antes. Ele passou a noite, a madrugada, na prisão e foi até o Sinédrio para ser julgado. Mas mesmo assim, tanto os anciãos como os principais sacerdotes não puderam resistir à sabedoria. Eles não tinham como condená-lo, porque era além de Jesus ser inocente. Mas o poder que Jesus ele simplesmente, a autoridade dada por Deus a ele não era reconhecida pelos principais sacerdotes, pela igreja da época, pela igreja judaica, a sinagoga judaica, porque aquilo era visto como Jesus era visto como uma ameaça ao status quo, aquele poder que eles tinham. E muitas vezes nós vemos isso hoje. A igreja tentando, as autoridades eclesiásticas procurando ter poder, mais poder, mais poder, mais poder. E o reino de Deus, que Ele venha sobre nós, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja mais de Deus e menos do homem. Quando autoridades eclesiásticas querem se sobrepor a outras pessoas, elas não consultando a Deus, acreditando que elas são a própria voz do Senhor, elas estão incorrendo no mesmo pecado dos sacerdotes e dos anciãos, não reconhecendo a autoridade de Jesus. A igreja precisa se despertar quanto a isso, mas pensem bem,
Foram eles quem mataram Jesus? Foram eles que tiraram e conseguiram tirar a vida de Jesus? Foi o poder e autoridade dos sacerdotes e dos anciãos que conseguiu tirar a vida do Cristo vivo? Vamos investigar um pouquinho mais, porque essa tese não me convence. O segundo nível de autoridade que eu poderia enxergar como autoridades que seriam suspeitos de terem matado Jesus, são as autoridades, os governantes daquela época. Em especial, Pôncio Pilatos, que foi aquele que determinou a crucificação de Jesus, e Herodes, que inclusive Pôncio Pilatos não ficou muito confortável, soube que Jesus ele tinha vindo da Galileia, e como Herodes era o governador da Galileia, ele entregou Jesus para Herodes julgar. Mas Herodes não quis julgá-lo também. Mas vamos ver aqui Lucas capítulo 23, versículo 11 e 12. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu Jesus a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Engraçado, né? A gente podia pregar horas a fio somente sobre esses dois versículos, porque Jesus, a história judicial, o julgamento de Jesus foi o suficiente para quebrar a inimizade entre Pôncio Pilatos e Herodes, que eram inimigos. E aí a gente fica refletindo, mas espera aí, Pôncio Pilatos via que Jesus era justo. Herodes desprezou, ele até quis conhecer um pouquinho Jesus para ele fazer um sinal lá miraculoso na frente dele, mas a verdade é que quando ele viu Jesus, ele não reconheceu a autoridade que havia nele e ele simplesmente desprezou. Jesus, ele foi desprezado, ou seja, não houve a honra, não houve o zelo, não houve nenhum tipo de consideração à autoridade de Cristo na frente das autoridades seculares. E o que nós vemos hoje é uma consideração acima do comum das autoridades seculares. Muitas vezes as pessoas e a própria igreja fica defendendo a atitude de um governante, na realidade a pessoa de um governante, de um deputado, de um senador, de um juiz, ou o que seja. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro, como igreja do Senhor Jesus, me manifestar politicamente, quando me manifestar politicamente, apenas orando para que Deus dê sabedoria. Deus deu autoridade a estes homens e a gente sabe como é que é a responsabilidade em que é colocada sobre cada um. Muitas vezes a gente concentra no poder executivo, no presidente da república, ou no governador, ou nos prefeitos, mas a verdade é que nós temos muitas autoridades, nós temos parlamentares, sejam deputados, senadores, deputados distritais, vereadores ou membros do Poder Judiciário, juízes de direito, juízes federais, desembargadores, ministros
de tribunais superiores. Essas pessoas, elas precisam de oração, elas precisam de sabedoria, porque muitas causas são colocadas em responsabilidade deles e eles precisam que Deus, que é o detentor de toda a sabedoria, não apenas dê a autoridade, a unção para decidir os destinos da nação, mas dê a sabedoria, mostrando e dando a clareza de que o certo é aquilo e ponto final. As nossas autoridades, elas precisam de Deus. Elas não precisam ser exaltadas ou precisam ser destruídas pelas nossas palavras. Entenderam? A palavra de Deus, ela nos exorta a orar por estes homens e essas mulheres. Eles precisam de intercessão. E a igreja foi constituída para isso, não para apoiar ou não apoiar estes homens, mas nós precisamos apoiá-los em oração e intercessão. Porque no final pode acontecer isso, só sermos desprezados, como Jesus foi desprezado. Se o Filho de Deus foi desprezado pelas autoridades e, sinceramente, ele não se importou com isso, porque ele sabia que estava cumprindo o propósito do Senhor, quanto mais nós. Que isso não seja uma tentação irresistível para os nossos corações, como tem sido para muitos líderes eclesiásticos, líderes da igreja, que têm se perdido sobre falsas promessas ou falsos programas. Nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor e nós precisamos buscar isso. Amém, igreja? Mas, de qualquer forma, eu também tenho as minhas dúvidas se realmente Herodes ou Pôncio Pilatos, como autoridades constituídas por Deus, tiveram o poder de matar o Filho de Deus, Jesus. Eu tenho dúvidas em acreditar nisso, porque Deus deixaria isso acontecer? Como assim? Tudo aconteceu de uma maneira tão clara. Vamos lá. Vamos mais adiante. Pôncio Pilatos, no final das contas, lavou as suas mãos e disse que o sangue deste homem justo esteja sobre vocês e os seus filhos. Eu não me responsabilizo. Então parece, mas ele deu a ordem de crucificar Jesus, mas ao mesmo tempo fala que está sobre os sacerdotes, sobre o povo judeu. Vamos agora ler o último trecho. Lucas, capítulo 23, versículo 46 até o versículo 47. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Vamos pensar agora. Eu tenho agora um outro suspeito. Eu tenho dois suspeitos aqui. Outros suspeitos. Tenho dois suspeitos. O primeiro suspeito pela morte de Jesus foram os executores.
aqueles que foram e crucificaram Jesus. Eu gostaria de lembrar vocês que a crucificação era um dos métodos mais dolorosos e demorados de execução de uma pessoa. Como assim? A pessoa, ela era crucificada e muitas vezes ficava 2, 3, 4 dias para morrer, até 4 dias para morrer. E Jesus foi crucificado em torno de 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Espera aí, então Jesus ficou crucificado 6 horas e morreu? É, isso mesmo. Jesus ficou 6 horas, inclusive, não é em Lucas, mas em outra passagem, em outro livro sinóptico, dão a notícia para Pôncio Pilatos de que ele morreu. Ele já? Como assim? Já morreu? Mandei matar ele faz pouco tempo e você está dizendo que ele já morreu? Imagina quantos homens o centurião já havia executado em crucificação. Quantas vezes ele deve ter visto, inclusive judeus, pessoas que clamavam pelo Pai e falavam: Deus me mate, Deus me mate. E essa pessoa não morria, sofria, ficava dias para morrer. E este homem, o centurião que estava ali vendo a execução da crucificação de Jesus, ele vê aquele homem clamar: Pai, a ti entrego o meu espírito, e imediatamente ele morre. Eu só tenho um suspeito e uma pessoa que pode ter matado Jesus: Deus. Deus matou Jesus. Como assim? Deus é bom. Deus é fiel. Deus não faria isso com o seu próprio filho. Pois é, fez. Jesus sofreu por nós, porque Deus quis que ele sofresse por nós. Por quê? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. E pela morte de Jesus, hoje, e a sua ressurreição, hoje nós podemos ser reconciliados com o Pai. E nós, não somente isso, mas sermos chamados filhos de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós sabemos hoje o fim, né? Que ainda não chegamos ao fim, mas sabemos como é que essa história se desenrolou. Porque Jesus venceu a morte, mas o fato é que essa morte foi necessária. O propósito de Deus precisou ser cumprido. Ele precisava ser crucificado para que o sangue dele fosse derramado e nos purificasse de todo pecado. Meu querido, não ache que a sua vida ela deve continuar em pecado. Deus nos chamou para uma vida como a vida de Jesus. O propósito da morte de Jesus, Deus só matou Jesus porque Ele quer que você seja um Jesus aqui na terra. Seja um homem, seja uma mulher santos. Não seja corrompido pelas coisas dessa terra, pela política, pela religião,
pela posição social, pelos bens, que você seja íntegro, que você seja santo, porque Deus matou Jesus. Foi Ele quem matou, mas Ele matou por nossa causa. E hoje eu desafio a igreja a se entregar, você que está em sua casa. Em nome de Jesus, eu desafio a você, se você está em falta com o Senhor, se você está em falta com o Pai, que você agora se ajoelhe, que você se quebrante, que você reconheça que Jesus Cristo morreu, foi morto por Deus, para que você, que ainda é inimigo de Deus, mesmo estando na igreja, você ainda é inimigo de Deus, você realmente seja santificado pelo sangue de Jesus e seja reconciliado com o Pai. Santo Deus e Pai, nós reconhecemos que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua graça. Nós sabemos que foi Jesus morto pelo Senhor, pelo Pai, por causa dos nossos pecados. Nós investigamos nessa manhã as Sagradas Escrituras procurando um culpado, mas percebemos que essa morte foi necessária porque, na realidade, os culpados somos nós, que precisávamos encontrar a pessoa que matou Jesus, que foi o Senhor, para que nós tivéssemos comunhão contigo. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra reconheça que é um pecador e que precisa ser quebrantado pelo Senhor e pelos seus Espíritos. Que cada um tenha a experiência da santificação inicial e da inteira santificação, pois nós precisamos ser cheios e batizados pelo Teu Espírito. É o que eu te peço e creio em nome de Jesus. Amém. Semana de vitória, meus irmãos. Graça e paz, irmãos, pastor Michael. É com alegria que nós estamos nesta manhã cultuando a Deus em espírito e em verdade. Meus amados, eu quero nesse momento continuar adorando através dos dízimos e as ofertas, que também é uma forma de adoração. Eu gostaria que você lesse comigo Provérbios 3:9, que diz: honra com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu estava conversando com um pastor colega meu, ele estava me falando sobre o zelo de um irmão com os dízimos e as ofertas, um irmão já de idade. Ele disse que aprendeu com esse irmão que ele não deveria sacar nenhum dinheiro da sua conta enquanto não retirasse o dízimo. E quando ele retirava o dízimo, colocava num bolso e os dinheiros das contas em outro bolso. E ele praticou isso. E depois que ele falou comigo, eu também comecei a praticar. Eu falei com a minha esposa: amor, não vamos tirar nada da conta enquanto não tirarmos primeiro o dízimo. E assim eu fiz. Como a gente aprende com o testemunho dos outros? Como a gente pode melhorar no zelo da oferta ao Senhor? Comecei a fazer isso. Não mexemos na conta enquanto não tirar o dízimo. Coloco em bolso separado. Uma forma de zelo. Eu acredito que nós devemos oferecer o melhor para Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja fiéis nos dízimos e nas ofertas, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, mais um domingo na presença de Deus, né? Tô com saudade aí de todo mundo, mas estamos aqui em comunhão, amém? E juntos em oração, perseverantes, né? Porque Deus está conosco, amém? E lá em Romanos 12:12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança.
Nossa esperança está em Cristo, né? Sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. É o que estamos fazendo aqui, perseverando todo domingo, juntos em oração. Amém? E lá em Mateus 18:20 diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Glória a Deus. Então Deus está aqui, porque aqui tem mais de 2 ou 3 reunidos orando, amém? Então, vamos orar para que Deus abençoe, né, essa semana, que seja uma semana abençoada e que o Espírito Santo de Deus esteja nos visitando nesse momento, em cada lar, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, esse culto na Tua presença, o lar de cada pessoa que está assistindo, Pai, que o Senhor esteja enchendo, Pai, com a Tua presença nesse momento. Abençoe, acampe os Teus anjos, Pai. Oh, Pai, para que em nome de Jesus nenhum mal aconteça e que o Senhor esteja cobrindo com o sangue de Jesus a vida de cada um. Eu oro também, Pai, pela nossa nação, que todo principado e potestade caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor abençoe, Pai, os nossos governantes, dando sabedoria, Pai, para decidir conforme a Tua vontade. Te agradecemos por esse domingo, Pai. Abençoa a nossa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesse momento agora vamos para a bênção apostólica. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em vós e para sempre. Amém. Semana de vitória em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Seja fiel, firme nas promessas do Senhor. Unja os umbrais da porta da sua casa todos os dias. Deus abençoe sua vida.